dia, tudo bem? Eu sou Davidson Pedrosa, presidente da Verdigaia, consultor de sistemas de gestão nas áreas de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e responsabilidade social. Hoje, nós vamos fazer um bate-papo rápido de 30 minutos sobre a ISO 14001, principalmente as mudanças que vão ocorrer nessa norma, que já foram publicadas, né? Estamos na fase de transição dela. A Daniela Cavalcante está aqui comigo, ela é consultora, diretora de projetos da Verdigaia e responsável pela área de consultoria. Daqui a pouco ela vai explicar para vocês sobre ferramentas que podemos fornecer a vocês para esse processo de transição. Queria lembrar também que após esse bate-papo que nós vamos fazer, vocês podem clicar no link principal da Verdigaia, www.verdigaia.com.br/blog. Lá vocês vão poder ter mais informações sobre o processo de transição da ISO 14001, ou seja, nós vamos também passar mais detalhes sobre as interpretações normativas. Nesses 30 minutos, infelizmente, a gente não vai poder falar sobre tudo isso. E vocês vão poder também solicitar um certificado de participação desse bate-papo. É a oportunidade que vocês têm de completar carga horária dos seus treinamentos, até porque esse encontro nosso ele é ao vivo, né? Eu, na qualidade de auditor líder e participante dos processos de interpretação normativa, teria, nesse momento, a capacidade de assinar esse certificado e encaminhar para vocês com o maior prazer. Bom, eu vou falar, só lembrar um pouquinho para vocês sobre todo o processo de transição da 14001, mas não tentando me ater tanto a isso. Lembrando que a ISO 14001, ela é um padrão ISO, um padrão que existe desde 1947, é um padrão que funciona em praticamente mais de 95% da produção, ou seja, estamos falando de um padrão internacional, global, que se aplica a toda e qualquer tipo de atividade, não importa a atividade. Poderíamos estar falando de uma casinha de cachorro-quente ou de uma indústria automotiva, um padrão que vem acompanhando a evolução, né, do nosso discurso da gestão ambiental, agora associado às questões de sustentabilidade, enfim. Mas, se a gente pudesse também nos ater às principais questões associadas a isso. Por exemplo, a sustentabilidade. A gente fala tanto disso agora, e como é que a sustentabilidade foi inserida na ISO 14001? Lembrando que existe uma definição um pouco mais poética disso, né? Principalmente associada ao desenvolvimento sustentável, é a oportunidade que nós temos de garantir às gerações futuras aquilo que, pelo menos, nós usufruímos hoje. Então, quando a ISO 14001, no seu processo evolutivo, né, onde nós já falávamos de prevenção à poluição, de atendimento a requisitos legais e outros requisitos subscritos, né, e melhoria contínua, poxa, peraí, será que não está na hora de nós iniciarmos um processo de discussão para o desenvolvimento sustentável, ou seja, um processo que inclua os pilares essenciais do desenvolvimento sustentável, né, os valores econômicos, sociais e principalmente os ambientais? É claro que nós não estamos falando de uma ISO 14001 que trata de governança corporativa, por exemplo. Estamos falando de uma ISO 14001 que tem uma visão melhorada da gestão de riscos. Tá? Isso vocês vão perceber muito nessa nova versão. Não vou discutir com vocês os benefícios empresariais de uma ISO 14001. Eu acho que, principalmente quem já está participando aqui, algumas pessoas já fizeram algumas perguntas para mim, sabe que quando ela chegou, ficou muito aquela visão do efeito dominó, né? Eu cobro de você, que cobra dele, que cobra do outro. No final, há uma transformação, todo mundo, né, começa a inserir na massa do sangue aquela ideia de que gestão ambiental é uma condição sine qua non, e a gente percebe claramente isso. Eu posso falar, até porque eu acompanho a evolução dessa norma desde o seu início, em 1996, e eu já vejo, né, as organizações mais organizadas, mais limpas, processos produtivos mais enxutos, menos desperdícios, né? A capacidade que nós temos de adquirir novos contratos, até porque muitos dispositivos legais hoje exigem a emissão de certificados ISO, por exemplo, a lei de licitações, né, onde
você tem vantagens competitivas na hora de apresentar certificados, enfim. Eu sempre vou apontar grandes vantagens para nós mantermos um sistema de gestão ambiental. Uma vantagem maior ainda agora, né, para que nós possamos iniciar o processo de transição. Lembrando que só temos 3 anos para esse processo de transição, ou seja, até setembro de 2018, é o tempo que nós temos de, se quisermos, mantermos a versão... Em 2017, né? Porque ela foi lançada em 2015. Então, a gente já conta o ano, né, de lançamento. Então, nós temos uma versão anterior, né? Todo mundo ainda vive esse tempo anterior, talvez muita gente na dúvida, vamos fazer a adequação agora, vamos esperar para 2017, 2018, o que a gente faz? Né? Eu sempre vou recomendar, né, a aplicação imediata dos novos requisitos, até porque os novos requisitos, uma grande mudança, é uma melhor integração com outros sistemas de gestão. Por exemplo, a ISO 9001, versão 2015. Ela segue a mesma estrutura, até para que você possa realmente integrar seu sistema de gestão. Porque antigamente nós falávamos de integração do sistema de gestão, mas era uma salada. Né? Os requisitos normativos da ISO 9001 não coincidiam, né, totalmente com os requisitos da 14001. Então, a gente acabava na obrigação de criar vários documentos, ou criar um controle de documentos astronômico que pudesse, né, naquela coxa de retalhos, inserir os outros sistemas de gestão. Nós já sabemos que a OHSAS, ela se encaixa perfeitamente na ISO 14001, mas isso não é uma verdade para os padrões de responsabilidade social e qualidade até então. Então, eu poderia dizer que, dentro dessa evolução toda, uma principal vantagem, né, se nós fôssemos discutir agora, e aí, o que mudou? Eu acho que o primeiro elemento é o anexo SL. Então, esse anexo SL, ele simplesmente pegou essa norma, se dividiu em 10 seções, assim como já aconteceu com a ISO 9001. Então, as duas foram lançadas na versão 2015, que bom, porque agora nós podemos caminhar com o processo de transição e chegarmos no mesmo tempo. Isso evita algumas coisas. E vocês devem saber do que eu estou falando. Por exemplo, processos de auditagem contínuos dentro da atividade industrial. A gente acaba criando 2 fábricas. Uma fábrica na sua produção principal e outra para atendimento à auditoria. Aí vem as auditorias de primeira parte, segunda parte, terceira parte, auditoria de ISO 9001, auditoria de ISO 14001, era uma salada. Agora, com a integração de fato, né, seguindo o mesmo anexo SL, seguindo a mesma estrutura, não sei se vocês se recordam disso, né, onde a gente lista lá escopo, referência normativa, termos e definições, até chegar na fase de melhoria, né, isso a gente agradece ao sistema de gestão da qualidade, que nos orientou muito para isso, mas aí ficou fácil de nós nos organizarmos para as mudanças estruturais. Então, quais são elas? A primeira delas é a gestão ambiental estratégica. Né? Ou seja, nós temos a capacidade agora de definir os requisitos de implementação do meu sistema de gestão ambiental associado à gestão estratégica da organização. Então, lembra quando vocês iniciavam aqueles processos de planejamento estratégico, definição de missão, visão, valores, né, a matriz SWOT da organização, então, forças e fraquezas no sistema de gestão, aí agora fica interessante, porque nós podemos pegar todas as ferramentas que nós aprendemos a aplicar na gestão da qualidade e usá-la na gestão ambiental. Isso é muito importante, porque estava solto. E mais um ponto aí, acho que é importante também lembrar que isso é um ponto que a ISO colocou para lançar, o sistema de gestão ele já tinha uma responsabilidade muito grande sobre a autodireção, né? Quer dizer, a autodireção é dona do sistema. E essa gestão ambiental estratégica, ela mostra que o sistema é da organização. Isso, exatamente. Tanto que o segundo elemento, né, dessas mudanças estratégicas é a liderança. Porque até então era fácil. Né? Vamos definir um RD, um representante da direção, um RA, um representante da administração, ou seja, né, a gente até brincava, alguém vai preso. Né? Temos que escolher alguém. Agora não é bem assim, não.
Agora, toda a alta administração, ela participa da gestão ambiental. Ou seja, é um sistema de gestão ambiental para todo mundo, não é só para algumas pessoas. Então, para quem estava acostumado com aquele modelinho, né, temos um departamento de gestão ambiental, temos o RD ou o RA lá e ele resolve o problema, né, e a alta administração fica de fora assistindo, não é bem assim, não. Agora nós vamos ter que nos aproximar mais da alta direção, né, mostrar com que ela esteja mais imbuída com o espírito da gestão ambiental. Isso é essencial. Dela, né? Exatamente. Da alta direção. Em todos os níveis ela precisa participar. Um outro elemento que vamos discutir muito nessa nova versão é as questões relacionadas à proteção do meio ambiente. Mudou. Vocês já estavam habituados a discutir aspectos e impactos ambientais, né, todos aqueles aspectos que interagiam, né, com os elementos dos seus processos, das suas atividades, dos seus produtos, dos seus serviços. Mas agora nós vamos ter que discutir questões que até então não eram tão bem levantadas. Por exemplo, as questões climáticas, né, que a gente fala tanto, né, as alterações dos ecossistemas, né, o aquecimento, o degelo. É claro que isso, numa visão global, trazendo para o nosso negócio. Então, como que o nosso negócio interfere nisso? Então, vocês vão perceber que, para a gente discutir isso, outros elementos vão chegar. Por exemplo, a avaliação de ciclo de vida, né, Daniela? Exatamente. Então, é claro. Eu acho que é um item bem importante que a norma traz agora, porque antigamente a gente fazia o levantamento de aspectos de impacto puro, né? Definimos quais os impactos eram significativos e o controle operacional sobre ele, para tentar minimizar o risco. Hoje, a norma ela traz essa perspectiva do ciclo de vida, mas não só para esses significativos, mas também que a gente consiga pegar os principais produtos da organização e faça um ciclo de vida desses principais produtos até a destinação final desse resíduo. Eu acho que isso é um dos pontos, talvez, mais importantes que a norma traz. E tem muita dúvida. Né? Eu acho que os grupos ainda estão discutindo, tentando chegar a um consenso de qual é a metodologia mais adequada para fazer avaliação de ciclo de vida, mas não se assustem. Ninguém está pedindo aqui a metodologia para avaliação de ciclo de vida de todo o produto. Né? A oportunidade que você tem de entrar na produção e discutir todos os insumos da cadeia. Né? Não é isso. É a avaliação. Porque se fosse isso, a gente deveria. Porque imagina a quantidade de produtos que uma empresa tem. Imagina a quantidade de principais produtos que a empresa tem. Então, é claro que algumas atividades, elas já estão preparadas para isso. Se eu pegar, por exemplo, o setor automotivo, ele já segue a standard, né, que define os requisitos para produtos banidos, não recomendados na Comunidade Europeia, inclusive insere lá quais são aqueles que não deveriam estar dentro do produto, por exemplo, o chumbo, por exemplo, o amianto, né, isso tudo veio quando nós começamos a discutir ciclo de vida de produto. Aqui numa visão um pouco mais ampla da nossa metodologia de levantamento de aspectos e impactos, é a oportunidade que a gente tem de rever a metodologia, inclusive a própria Lei de Gaia já fez isso, né, inserir novas questões, né, do ciclo de vida, ou seja, o que eu vou fazer com isso no final de vida útil, né? Não é só pegar um veículo, vender para o consumidor e tá lá, resolve isso, não. E no final de vida útil, eu faço o que com isso? Isso se aplica a todas as atividades, a processos, a produtos, a serviços, tá? Então, preocupe-se bastante com isso, preocupe-se muito com a avaliação do ciclo de vida, vai ser muito cobrada, então é a oportunidade que vocês têm agora de rever a metodologia de levantamento de aspectos e impactos. E eu acho que isso é bem interessante, que vem bem de encontro com a Política Nacional de Resíduos, né? Quando a gente fala da responsabilidade do resíduo, do berço autônomo, é bem isso. Né? Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de colocar em prática o que as próprias legislações exigem das organizações. E é o que o Davidson falou, não existe ainda uma metodologia pronta. Essa metodologia ela tem que ser criada. A Lei de Gaia ela vem estudando isso desde quando a norma anunciou essa revisão. Já temos, né, algumas metodologias que algumas organizações já estão utilizando, isso é bom, mas isso é um processo de maturação mesmo. Enfim, podemos repassar vários elementos aqui, mas eu gostaria de falar de mais um, né, que é a gestão de riscos.
é outra questão complicada nessa norma, né? Isso também não é uma exclusividade da ISO 14001, temos isso também na ISO 9001. Nós temos que discutir agora a gestão de riscos. Nós temos que avaliar melhor os riscos, né, da gestão ambiental no nosso negócio. Discutir melhor os aspectos dos impactos ambientais, né? Fazer uma avaliação considerando também a comunidade, considerando o nosso entorno. Porque até então o levantamento de aspectos e impactos era uma ferramenta fria, era uma fotografia do momento para depois explodir em procedimentos. Nós não tínhamos uma função gerencial para isso. Então, agora com a inserção da gestão de riscos, melhora bastante, melhora a comunicação, né? Há uma discussão melhorada da documentação, né? Melhorada até porque não tem aquela necessidade de ficar criando tantos procedimentos, porque lá na teoria nós podemos discutir, né, que procedimento pode ser aplicado de várias formas, né, das questões visuais, né, da aplicação de orientações, da maturidade de um sistema de gestão. Então, a gente só tem a ganhar. Enfim, né, e relembrando a própria estrutura de alto nível do sistema de gestão, que vai facilitar muito a integração com outros sistemas de gestão. Tá? Eu já falei, só lembrando, né, a Daniela já nos lembrou um pouquinho aqui, a 14001, ela passou a ser válida no Brasil a partir de setembro de 2015, né, e temos um período aí de vigência de 3 anos para que a gente possa trabalhar, ora, com a versão antiga, para aquelas pessoas que ainda não se sentem seguras em processo de transição, então isso não é um demérito, né, vocês podem continuar chamando as auditorias de manutenção, né, para a versão antiga, vamos falar assim, ou vocês podem até, né, por uma decisão estratégica, certificar o seu sistema de gestão pela versão antiga ainda, né? Não sei, isso é uma discussão com o seu próprio organismo certificador, mas lembrando que já vale a versão nova, a partir de 2018 não mais, tá? Só lembrando, nós estamos já recebendo algumas perguntas, mas só para, né, vocês não ficarem tão ansiosos, ao final a gente vai estar respondendo essas perguntas, ok? Só para a gente não perder, o nosso tempo é muito curto, né? São apenas 30 minutos, mas aquelas perguntas que a gente não conseguir responder no final, a gente vai colocar no blog para vocês, ok? Bom, concentrem-se muito agora com aquilo que vocês aprenderam lá atrás, né? Parecia só uma figura representativa da norma, né? Era o modelo que a gente sempre deveria ter seguido, né? Que era o próprio PDCA, né? Acho que na teoria todos nós sabemos, né? O P do planejar, o D do desenvolver, né? Do treinar, né? O C do checar, né? Da fase do acompanhamento, ou seja, se nós estamos falando de uma integração de fato com o sistema de gestão da qualidade, se nós estamos falando do uso adequado do sistema de gestão, né, associado às ferramentas de planejamento estratégico, de matriz SWOT, do modelo do PDCA, que é o modelo mais utilizado e o adotado em novos sistemas de gestão, então, passe a usar, né? Eu falo isso porque, na grande maioria, os gestores ambientais, eles não tinham o hábito de utilizar as ferramentas da gestão da qualidade no seu sistema de gestão ambiental. Por exemplo, o planejamento estratégico. Isso é uma pergunta para vocês. Foi considerado no seu planejamento estratégico a evolução da sua gestão ambiental? Foi considerado no seu planejamento estratégico, né, as questões essenciais da evolução da gestão do risco, do ciclo de vida, né, da mudança na cadeia produtiva, da visão, né, das ferramentas, por exemplo, do 5S, enfim, aquilo tudo que a gente aprendeu lá atrás, isso ainda é considerado na gestão ambiental? Hoje eu sei que vocês ainda fazem isso dentro de uma ferramenta do sistema de gestão que ainda existe, ainda é muito importante, né? Análise crítica, os objetivos e metas, é a oportunidade que vocês têm de definir, né, objetivos, metas, indicadores, né? É claro, sempre considerando a importância de serem ou não execuíveis no sistema de gestão. Isso não mudou. Só que os objetivos agora e metas, assim como eles são 100% ligados aos elementos definidos na política ambiental, lembrando que política ainda é contrato, né? Política não é só uma coisa bonita que você escreveu pendurando na parede, não. Política é aquilo que surgiu
a partir da missão, da visão, dos valores, do planejamento estratégico. Por isso que é a hora agora, nessa nova versão, de nós revisarmos a nossa política, né? Então, porque tem elementos novos chegando aí. Nós falamos aí da gestão de riscos, nós falamos aí da proteção ao meio ambiente, nós falamos aí do melhor detalhamento dos aspectos ambientais associados às atividades, produtos e serviços da organização. Então, não dá para generalizar tanto mais não. Então, ou seja, há necessidade agora de nós melhorarmos as nossas metodologias de aspectos e impactos e introduzir isso no nosso planejamento. Queria falar alguma coisa? Exatamente. Tá. Igual, enfim. E a gestão de riscos. Muita gente está discutindo. E aí, como é que eu aplico a metodologia de gestão de riscos à gestão ambiental? Né? A oportunidade que vocês têm de questionar agora, lá na metodologia de aspecto e impacto, as ações transitórias, os riscos identificados, né? Lembra quando você falava de risco de incêndio, risco de explosão, transbordo, né? Bom, agora vamos aproximar mais da gestão de risco, vamos questionar as oportunidades que nós temos de fazer diferente. Né? E é bem interessante, porque a norma ela puxa essa gestão de risco também para a gestão da legislação. Tem uma pergunta aqui do Samuel Mendes, o que muda na gestão da legislação, e é um ponto também que a norma, não obrigatoriamente, ela vai falar lá no requisito do levantamento de perigos, né, do levantamento da legislação aplicável, né, e outros requisitos, mas ela, lá no requisito 4.1, quando ela fala da gestão, né, quando a gente fala da responsabilidade da autodireção, ela cita isso, que a gente também tem que fazer uma gestão de risco quando a gente faz o levantamento dessa legislação. E isso é importante, que antigamente nós não tínhamos essa cultura. Né? A Verdigaia, ela adota uma metodologia hoje de fazer o levantamento da legislação, identificar quais são as legislações que têm um risco maior para a organização. Então, a gente já fazia isso antes, e a norma ela vem com força total nesse ponto. Né? Então, a importância da gente identificar quais aquelas legislações, porque a gente trabalha em cima da melhoria contínua. Sim. Né? Hoje, a gente sabe que, economicamente, é quase que inviável atender 100% da legislação. Mas é muito importante identificar quais aquelas legislações que me trazem um risco maior. E aí, a minha obrigatoriedade, sim, de atender 100% a essa. Aí surge uma novidade, né, que é nós nos aproximarmos mais da gestão do risco legal. Exatamente. Né, a oportunidade que nós temos de questionar aquele universo imenso de leis, né, isso já foi dito para vocês, temos mais de 70 mil leis ambientais no país, parece que isso vai chegar na estratosfera, né, passamos na peneira, vocês chegaram a atender em torno de 1.000 requisitos por atividade, né, isso não é um número exato, porque depende da sua atividade, do que você faz, de onde você está, mas agora a gente chega próximo do risco legal, porque a gente pode priorizar, né, o atendimento, até porque a própria Daniela já falou que é uma mentira falar que todo mundo atende 100% da legislação, né, existe até uma própria dificuldade do próprio governo de fiscalizar e saber do que tudo isso que foi criado, né? Então, por isso que surgem sistemas de gestão para facilitar isso. Enfim, eu já me estendi em 9 minutos, né? Nós fizemos uma promessa aqui de 30 minutos. A Daniela até queria ver se ainda temos algumas perguntas que nós deixamos de responder. Tem algumas perguntas interessantes, eu acho que a gente já respondeu a pergunta aí do Samuel Mendes, que ele pergunta o que muda na gestão da legislação. Não muda nada, Samuel. Na verdade, o que a norma pede agora é que a gente tenha uma gestão de risco mais eficaz no levantamento da nossa legislação, em nível federal, estadual e municipal. Tá? Então, não existe uma mudança no que eu vou considerar. Eu preciso considerar todos esses níveis. Tá? Bom. Mas agora a gente, né, tenta ter um levantamento maior do risco disso. E Samuel, se você já é um cliente Verdigaia, Samuel, a Verdigaia, desde o ano de 2015, mesmo na fase de discussão das normas, né, nós já havíamos feito a revisão dos nossos procedimentos. Então, a metodologia de aspectos e impactos da Verdigaia, a metodologia de monitoramento da conformidade legal e os procedimentos associados da Verdigaia, eles já estão com nova redação, tratando as versões, né, atuais.
Então, se você é cliente, não precisa se preocupar. Os procedimentos que ficam disponibilizados lá no SOD, eles estão em versão atual. A própria Verdigaia, né, então vou roubar um pouquinho mais do tempo de vocês, ela criou uma metodologia de consultoria online. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar no blog, né, www.verdigaia.com.br/blog. Além de você poder ter mais informações sobre a ISO 14001, além de você poder imprimir e solicitar o seu certificado de participação desse bate-papo rápido, você pode também ter acesso a uma ferramenta que a Verdigaia desenvolveu, né, chamada consultoria online. O que é isso? Antigamente, era um hábito comum o consultor ser chamado, fazer uma solicitação, nós pegamos pegar um avião, né, ir para a sua atividade, gerar custos de logística, gerar despesas de transporte, acomodação, tempo, para chegar aí e fazer discussões, né, sobre os seus problemas essenciais. Agora, imagina na transição, se nós já estamos falando de um sistema de gestão maduro, onde ele precisa simplesmente só ser readequado às novas mudanças. Então, criamos uma metodologia de consultoria online, onde vocês podem simplesmente se associar a essa ferramenta e solicitar só o pacote de transição, só as horas necessárias a fazer as mudanças. Ou as principais mudanças, né? Sim, ou, para quem está aí, que ainda não tem processo de certificação, talvez a certificação completa, porque lá nós já temos a nova metodologia adequada, nós já temos questionários adequados, nós já temos diagnóstico adequado às novas mudanças, associados aos principais ramos de atividade. Então, eu acho que é um negócio interessante, porque estamos falando de um momento importante no nosso país, né, com o aumento de custos operacionais, com a redução de custos na organização, né, a nossa redução de despesas, né, principalmente em consultorias de sistema de gestão. Então, quem sabe, não seria a oportunidade agora de vocês utilizarem novas plataformas e aproximadas de um tempo novo. Por exemplo, esse bate-papo nosso em tempo real é um tempo novo, é um tempo que nós vamos nos inserir mais nele agora, até para facilitar a tua vida. É importante lembrar também que, além da consultoria online, nós temos um portal de ensino à distância. Né? Então, através do portal, nós temos todos os treinamentos, todos os cursos, né? Inclusive das novas normas, com a apostila e slides. Então, acho que isso também é interessante e é um outro canal também que vocês podem acompanhar. Só de finalizar, o Félix Favareto, ele pergunta se na nova versão é obrigatório o levantamento e informação documentada das partes interessadas. A nova versão, ela não exige informação documentada, ela não exige, embora ela trata da informação documentada, mas ela não exige procedimento. Obviamente, ela não exige, mas como nós iríamos evidenciar essa documentação de parte interessada? Então, nós não necessariamente precisamos fazer procedimentos das partes interessadas, tá? De um fornecedor, por exemplo, tá? Tratando aí como parte interessada. Mas é importante que nós temos as evidências do tratamento, né, desses fornecedores, principalmente. Lembrando que você já tinha metodologias para isso, né? As metodologias, por exemplo, de comunicação externa, né? Os levantamentos de pesquisa de clima organizacional, ou de estudos junto à comunidade, né? As auditorias de fornecedores, né? As inspeções. Então, segue a mesma rotina. Então, eu acho que nesse aspecto você não vai perceber tanta alteração, não. Bom, gente, eu sei que a gente poderia passar o dia inteiro discutindo isso, né? Temos 10 elementos essenciais para falar, mas o nosso tempo não permite. Eram só 30 minutos, eu já roubei mais de 12 minutos de vocês. Lembrando, quer saber mais? www.verdigaia.com.br/blog. Lá você tem certificado, principais mudanças, todos os slides, né, que foram definidos aí com os principais tópicos, e a oportunidade que vocês têm de conhecer a consultoria online, e se quiserem fazer outras perguntas para que a gente possa detalhar melhor para vocês. E as perguntas que não tivemos oportunidade de responder em função do tempo, vamos colocar lá no blog também. Okay? Obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês, tá? Tchau.